E aí pessoal, não se esqueçam de deixar um feedback e aproveitem a história. O vasto continente, lar do poder do império que governava o continente, estava dividido em 4 exércitos. A casa nobre que levantou o leão dourado representava as artes marciais e esgrima. A casa do grande leão, uma força nutrida por uma coleção de sacerdotes sujeitos que adoravam inúmeros deuses por todo o continente. A União Protestante, um grupo de coleta de informações que protege a família imperial de espiões. O Departamento de Inspeção, bem como o Exército Mágico que governava o mundo da magia por mais de 1000 anos, a Torre Mágica, a família mágica autoritária que alimentava essa torre e o mundo inteiro com magia em geral, a família do nosso herói, Meovinger. Há 30 anos, quando foram libertados com demônios, sua família liderou a guerra e venceu, mas sacrificou muito. Quando nosso herói tinha 8 anos, seu pai sofrendo os efeitos da guerra e sua mãe, que era professora de magia, morreram. Na família deles, restaram apenas ele e sua irmã mais velha. A família vassala que servia a família do nosso herói, traíram a eles. Nosso herói prometeu que quando eles superarem isso, ele se tornará um grande mago que pode reviver sua família nesse estado, mas por causa de uma doença rara, uma doença bloqueadora, ele não conseguia usar magia, esquecendo a revivificação da família. Ele se tornou motivo de piada no mundo. Ele trabalhou até a morte, tentando encontrar uma maneira, mas não conseguiu. Foi então que um dia seu desejo foi concedido pelos céus. Nosso herói conheceu um dragão, a única oportunidade que ele teve de reviver sua família destroçada. Essa oportunidade estava bem diante de seus olhos, porém, ao perceber, ele notou que muito provavelmente esse dragão estava morto, mas ainda conseguia falar com ele. O dragão estava dizendo que nosso herói seria aquele que o libertaria desse cansativo selo que estava sobre ele. Ele disse que nosso herói seria seu novo receptáculo e também lhe disse que agora ele precisava se fundir com ele para tomar de vez o controle do mundo, esse mundo miserável que estava podre. Nesse mesmo momento toda essa essência começou a envolver nosso herói. Se ele soubesse que isso era um teste do Rei Demônio, ele nunca teria procurado o dragão, mas ele, Elric Meovinger, não seria consumido assim. Ele mesmo começaria a cumprir seu destino. Nesse ponto, vemos Elric em uma consulta médica. Ele é informado de que a doença que ele tem é chamada de bloqueadora. Ao contrário das pessoas normais, seu corpo sofre de uma doença rara que impede a circulação de mana. Embora todos tenham tentado todos os métodos possíveis disponíveis no mundo, nada pôde ajudá-lo. Era a memória que nosso herói não conseguia esquecer, as palavras que continuavam surgindo em sua mente durante os intervalos. Em certo ponto, sua irmã o chamou. Nosso herói acordou desse estado e estava na Academia Asden. Nosso herói pediu para ela se acalmar e não se preocupar com ele. Ele não é mais uma criança há muito tempo. Ele disse que logo será curado dessa doença. A irmã disse que estava preocupada com ele porque ela é a única. Mas nosso herói decidiu desligar a chamada porque ele não queria falar sobre isso. Ele simplesmente não ousava contar a verdade para ela, que talvez ele nem volte para casa. Nosso herói, assim como muitos estudantes, está diante dos resultados do exame final, todos comparando-se com nosso herói. E eu gosto do fato de que nosso herói geralmente tem notas melhores que eles. No entanto, nosso herói falha novamente nessas aulas pela 4ª vez e, de acordo com as regras da academia, falhar 4 vezes é uma exceção. Se ele continuar assim, definitivamente não será capaz de glorificar sua família. Ele não consegue acreditar. Ele estudou diligentemente todo esse tempo para permanecer lá. Ele dedicou todo o tempo livre que tinha. Como resultado, ele conseguiu entender completamente qualquer esquema que a academia exigia que ele entendesse. E é claro, ele também passou nos exames teóricos. Para completar, ele sempre se considerou muito mais especial do que os outros. Ele não era apenas inteligente, mas sua habilidade de detectar e entender o Monon era muito melhor do que a dos outros. As teorias das habilidades de Monon eram coisas maravilhosas que todos gostariam de ter. Não importa se você tinha um talento que todos queriam ou não, nosso herói não podia usar magia. Todos diziam a ele para desistir de suas tentativas de se tornar um mago e se tornar apenas um cientista.
Mas era exatamente por isso que nosso herói simplesmente não seria capaz de trazer sua família de volta à sua antiga grandeza. Essa maldita doença bloqueadora que o impedia de fazer qualquer coisa. Então, o herói saiu e viu seu avô, heróis da grande guerra com demônios. A própria magia das lágrimas que ele usou, foi criada por seu avô, Justin Melvinger, o melhor da Academia de Magia Nacional de Austin. Se nossos heróis forem expulsos de lá, isso só significará que ele está destruindo a dignidade da família com suas próprias mãos. Nosso herói sempre ouvia que ele era apenas chamado de desgraça para sua própria família. Até onde uma família real mágica pode cair? Nosso herói decidiu que ensinaria uma lição a eles. Ele se aproximou da primeira faculdade de magia física e os lembrou de um nome, Shan. Ele disse que este professor assistente é um amigo próximo de nosso herói, então ele pediu para lembrarem seus nomes mais uma vez para que definitivamente soubessem que não precisavam falar assim com ele. As meninas perceberam que era melhor não se aproximar de nosso herói e saíram correndo imediatamente. Nosso herói olhou novamente para a estátua que estava bem no centro da academia. Ele pensou que se o avô e até mesmo o pai ainda estivessem com eles definitivamente teriam sucesso. No entanto, todos esses pensamentos o deixaram ainda mais chateado. Ele percebeu que a única coisa que ele tinha que fazer era se concentrar. Ele não podia se deixar relaxar por causa de seu maldito corpo. Nosso herói decidiu que ele conseguiria. Ele lidaria com isso. Nesse momento, enquanto nosso herói estava revisando o relatório da academia, não havia informações sobre a doença bloqueadora. No mesmo momento, ele foi selado na mesa. Todos ficaram chocados. Nem dava para dizer quem era, mas era o mesmo Shane Mister, o terceiro filho de sua própria família. Ele não ficaria feliz se nosso herói usasse seu nome novamente como ele queria. Como nosso herói percebeu que nesse ritmo ele não conseguiria nada, ele disse que ele já pode pedir algo. O que, é claro, deixou Shane um pouco desconfortável, porque ele pensou que poderia ser um pouco mais difícil do que ele queria antes de Shane. No entanto, ele trouxe algo para nosso herói. Ele trouxe um plano de pesquisa sobre um dragão de diamante. Nosso herói não conseguia entender por que esse cara estava lhe dando isso. No mesmo momento, ele disse que, embora seja uma espécie antiga, eles foram recentemente explorados. Aparentemente, muitos encontraram um ninho. Então ele quer que nosso herói se junte à equipe de expedição. Nosso herói ficou chocado com essa informação. Afinal, a visão de dragões antigos apenas o excitava, mesmo que eles devessem estar extintos. Ele não conseguia acreditar que eles tinham encontrado um ninho de dragão, que devia ser a fonte de toda a magia. Ele estava radiante de alegria. Ele falou sobre como se nosso herói tivesse sorte o suficiente para encontrar um artefato. Então a academia definitivamente fecharia os olhos para suas exceções e também pediu para ele dar uma olhada no mapa onde estava marcado. Ele gostou de tudo isso porque nesse ninho poderia haver algo que pudesse curar sua doença. Provavelmente não valia a pena porque mesmo que nosso herói encontre algo interessante, de qualquer forma, o diretor levará tudo para si. Em um certo momento nosso herói bateu na mesa, o que causou surpresa no rosto de Shane, que pensou que nosso herói estava completamente louco. Mas nosso herói apontou para o lugar que estava destacado por um círculo vermelho e disse que definitivamente não há ninho ali. Shane ficou muito chocado e verificou todos os alunos que estavam ocupados com seu trabalho. Eles tiveram sorte que ninguém estava ouvindo-os. Ele se aproximou de nosso herói e disse para ele cuidar das palavras, porque ele nem sabe quantos professores estão envolvidos nisso. Ele disse que nosso herói está desafiando absolutamente todos os grandes nomes agora. Shane pensou se ele deveria bater na cabeça de nosso herói para ele se comportar, mas ao mesmo tempo começou a fazer algo com o mapa. Faíscas começaram a voar do mapa, o que surpreendeu Shane e nosso herói. Eles estavam acima do céu, acima do solo, exatamente no local marcado no mapa. O que ele disse foi que uma rachadura se formou a partir de duas camadas colidindo e um enorme fluxo de mono estava fluindo dela. Nosso herói percebeu que pelo menos 100 equipes deveriam ter se acumulado por pelo menos 100.000 anos e mais logicamente não era de admirar que muitas pessoas pensassem que havia um ninho de dragão ali.
Nosso herói perguntou sobre a regra dos 3 fluxos de mono. Shan pensou que nosso herói estava zombando dele. Nosso herói deu um tapinha animado no cotovelo de Shan, e ao mesmo tempo, Shan começou a ditar as regras de alto para baixo, de largo para estreito, do quente para o frio, mas nosso herói disse que era por causa dessa regra que todos tinham certeza de que era um ninho de dragões. No entanto, como magma muito quente flui ao longo da fenda, definitivamente não há neblina se formando ali, então não pode haver dragões vivendo ali. Ele não conseguia acreditar. Não era verdade porque havia um vulcão de Akron ali. Nosso herói também disse que bem, ele estava certo porque o magma do vulcão percorre todo o continente. O que ele começou a dizer era que eles haviam detectado ondas de mana de dragão perto daquela área. Não poderia ser que não houvesse um ninho ali. Nesse ponto, Shan disse que ele não disse que não havia ninho ali de jeito nenhum. Nosso herói disse que não era onde estava marcado, mas ali mesmo na caverna de Karigal. Não havia dúvida de que tinha que estar lá. Nesse momento, Shan estava em pé na porta que levava ao topo. Ele não sabia se devia se fazer de desentendido, porque se irritasse o diretor, poderia ser expulso, mas e se fosse verdade? O que Ulrich havia dito? Mas depois de pensar um pouco, ele percebeu que provavelmente salvaria essa informação até a próxima oportunidade, então ele apenas saiu. Nesse momento, enquanto caminhava pelos corredores, ele notou que nosso herói estava fazendo algo na sala de treinamento. No entanto, a única coisa que nosso herói estava fazendo era tentar usar magia. Ele queria ser o melhor, ser aquele que ergueria sua família de joelhos, não importa o que custasse. Ela viu seus esforços e percebeu que nosso herói seria capaz de curar sua doença final. Então, como amiga de nosso herói, ela definitivamente deveria ajudá-lo com tudo. Neste momento, quando ele chegou ao diretor da academia, Barak, ele disse que o relatório estava errado. Isso, é claro, irritou o diretor, então Shan decidiu corrigir um pouco a situação. Ele só queria saber o que ele pensava sobre isso, já que ele tinha essa oportunidade. Neste momento, ele disse que não sabia como Shan chegou a essa conclusão, mas se ele não mudasse de ideia, mesmo sendo filho da famosa família Nemister, o diretor não o deixaria passar. Neste momento, o que ele podia sentir era o quão esmagador era a Mono ao seu redor. Era o poder de um mago de 7º círculo. No entanto, naquele momento as portas se abriram. Nosso herói se curvou para o diretor, apesar de toda a surpresa de Shan. Então, o diretor percebeu que a conclusão era um pensamento de nosso herói. Ela disse que poderia dar um tapinha nele por tal análise e perspicácia. Era difícil acreditar que um mero estudante pensou em algo assim. Mas tal inferência não tinha nenhum indício por trás dela. Era realmente apenas um palpite simples. No entanto, nosso herói disse que essa é a verdade mais simples que até uma criança de 3 anos sabe. O diretor realmente precisa de provas? Neste ponto, vimos nosso herói aproveitando a zombaria do diretor e o diretor, por sua vez, não estava particularmente satisfeito. Neste ponto, o diretor só ria porque não tinha palavras para isso. Diante dele estava um indivíduo comum, um homem que nem sequer conseguia selar a mana, que ousava dizer que seu palpite estava errado. O diretor achou engraçado que poucas pessoas tiveram a sorte de estar diante dele. Havia muitas pessoas que abriram a boca sem saber o seu lugar, assim como nosso herói. Como esse professor poderia ignorar tal pensamento do aluno? Mas nosso herói não queria discutir com o diretor. Nosso herói estava interessado na aposta. Neste momento, o diretor disse que daria a ele tudo de que ele precisava da equipe de pesquisa, mas se nosso herói falhasse, por que não apostar no tesouro de família que foi deixado pelo primeiro diretor da academia, o avô de nosso herói? Neste ponto, nosso herói, assim como Shan, estava andando de carruagem. Nosso herói estava simplesmente fora de si de raiva. No entanto, nosso herói estava calmo como um peixe. Ele disse que ficaria bem porque lhe disseram que eles o parariam se ele encontrasse um ninho. Neste ponto, Shan pegou o livro de nosso herói e perguntou o que aconteceria se nosso herói não encontrasse o ninho. O que aconteceria se sua suposição estivesse errada? Seu tesouro de família seria apenas retirado, algo que só é transmitido ao chefe de sua família. No entanto, nosso herói disse que o diretor sempre quis aquele medalhão.
No entanto, nosso herói gostava que Shan sempre estivesse ao seu lado. Shan levou a mão ao rosto e perguntou a nosso herói se ele percebia que se não encontrassem o ninho, seria o fim para ele também. Nosso herói tem um plano. Neste momento, nosso herói se sentou e cruzou os braços e perguntou se ele realmente achava que ele, Elric, fez a aposta porque estava sendo segurado. Afinal, se o diretor ousasse querer um sobrenome de família, então ele deve colocar sua vida em jogo pelo diretor. Neste momento, Shan percebeu que havia esquecido que nosso herói tinha 2 apelidos. Um é a desgraça da família Melvinger e o outro é o pior Melvinger. O que ele percebeu foi que nosso herói voltou a ser como era no início do semestre, quando eram calouros. Isso foi há 7 anos, quando Elric ainda tinha 15 anos. Muitos zombaram dele por não conseguir fazer o que os outros podiam. Eles perguntaram se o diretor o encontrou na rua. Nosso herói não mostrou naquele momento que estava chateado porque não importava para aqueles idiotas que ele acertou com a esfera mágica. Nosso herói estava em um tribunal onde ele disse que aquela criança ousou insultá-lo, o chefe da família do Kel. É por isso que ele o puniu de acordo com as leis do Império. Ele estava suspenso porque as regras da academia afirmavam que todos os alunos são iguais entre si. Mas foi depois desse dia que ninguém ousou tocá-lo. Shan gritou porque nosso herói continuou lendo um livro proibido, Os Efeitos de Diferentes Fatores. Nosso herói também disse que é claro que ele seria queimado na fogueira se fosse visto com ele. Shan disse que estava cansado de ficar surpreso e parou abruptamente e viu pesquisadores sêniores do Instituto Barak e Verna. Eles disseram que foram solicitados pelo diretor a ajudá-los. Bem, a única coisa que nosso herói percebeu é que é claro que eles tinham mais intenções porque ele nem mesmo pediu ajuda ao diretor. Shan e nosso herói perceberam que isso já estava no espírito do diretor. Mas nosso herói pediu que não se preocupassem porque ele tinha preparado algo. Entendemos que nosso herói pegou os 4 itens estrela, a respiração da higiene e a armadura do Senhor do Céu de Azer. Um dos alunos disse que foi o diretor quem disse que iria ajudá-lo de qualquer maneira que pudesse, mas o diretor não percebeu que ele estava dando a um aluno equipamentos mágicos que poderiam transformar a cidade inteira em pó. Era simplesmente absurdo dar a um estudante tal equipamento mágico. No entanto, enquanto pensava nesse assunto, ele pediu a outra pessoa para sair da sala. O diretor percebeu que se os outros candidatos descobrissem, eles fariam um grande alvoroço. Mas se nosso herói estivesse certo, ele pensou, e é assim que este segmento do Manha termina. Curioso sobre outra história cativante? Clique aqui para continuar sua aventura. Estrangeiro.